Louco do céu, começa agora mais um GorpaCast. Olá pessoal, está começando mais um GorpaCast na editoria de Meio Ambiente. Sou Jaqueline Oliveira. Eu sou a Agatha Neves. E eu sou Jéssica Meriti. E hoje a gente vai dar continuidade ao podcast mais louco que a gente já fez, que foi sobre a teorias da conspiração, né, Mizinda? Envolvendo o início da Terra, o fim da Terra. E as nossas loucuras e paranoias. A gente jura que a gente não fumou nada antes de gravar aquele GorpaCast, a gente pensou. E nem A gente jura que a gente tá bem. A gente já pede desculpa desde já, tá, pessoal? A gente vai falar agora da explosão solar. Então, a Terra, ela depende do Sol para que exista vida, né? Sério? Really? Uau! Há outras revelações desse podcast, né? Eu aposto que disso vocês não sabiam. Mas então, como o Sol ele é uma estrela, alguns cientistas acreditam que o Sol cresce constantemente. E por causa disso, vai existir um momento em que a radiação do Sol vai ser tão grande que vai chegar e evaporar toda a água do planeta. E assim como tudo que nasce morre, o Sol também vai chegar ao seu fim. E os astrônomos acreditam que isso vai levar cerca de 7 bilhões de anos para acontecer. Então, vocês não precisam se preocupar que ele não vai... Se você vai estar bebendo sua água assim do nada, ela vai evaporar. Mas vai Gente, que a sabe gente que eu vive lembrei? todo esse tempo. Eu Aí a lembrei gente do vive solzinho dos Teletubbies, imaginei ele explodindo, tadinho. Ele tem cara de Você é medo. uma monstra. E você pensa essas coisas... Essa semana é a segunda vez que me chamam de monstrinha, só porque eu matei uma abelha. Eu tenho medo de abelha, gente, desculpa. Só porque você tem medo dela, você tem que matar ela, Agatha. Porque ela ia me devorar? Ou você nunca assistiu aquele episódio do Black Mirror lá, que eles atacam De verdade, das as abelhas. abelhas? É? Eu Isso sou alérgica à traumatizado? abelha, mas eu não ando matando as coitadinhas. Pense que daqui a um tempo não Só vai ter queria abelha pra contar não vai ter abelha para polinizar as plantas e a gente não vai. causa das Porque a abelhas. gente já falou de uma teoria que fala disso. Aí você eu tá sou um colaborando monstro, pra gente morrer. Não gosta da gente? Mas, gente, voltando ao assunto do Sol, né? Porque a gente tá falando do Sol aqui agora, nesse momento. Enquanto o Sol Credo. não fica desse Isso tamanho, parece as então, aulas do Thiago. explode e tudo mais, ele vai crescendo, e os cientistas acreditam que em algum momento ele vai engolir a Terra, até lá ele vai derretendo as coisas. Então, Será que é por isso que a gente tem a impressão que a cada ano fica mais quente? Eu não sei, mas ontem eu tava andando na rua à tarde e parecia que vinha umas ondas de calor do asfalto, assim, que minha pele ia derreter. Meu Deus, ontem tava muito quente. é verdade. A Jaqueline não saiu de casa ontem. Ficou o dia inteiro. Não, a gente estava dormindo. doente ontem. Tá de molho. Então, a próxima teoria é sobre os asteroides. Em 2011, a NASA ela anunciou que conseguiu catalogar cerca de 90% dos asteroides que estão ao redor da Terra. Olha, eficiência, né? Eficiência. Um dia eu quero Porém- ser tão eficiente quanto a NASA. Fazendo as pautas que a gente precisa. Nem isso a gente faz, quer ser a NASA ainda. Pois é, então, esse mapeamento, ele diz, segundo esse mapeamento, no caso, né, há cerca de 100 mil asteroides que são muito grandes. E, tipo, tamanho de montanhas. E eles estão girando na órbita da Terra. Segundo eles, não há chance agora, pelos próximos 100 anos, Agora, deles entrarem na mesma linha rotacional que a Terra. Porém, né, A gente vai nunca se que, sabe. né, eles mesmos falaram que pode acontecer, né, de Vai acontecer que. um balanço lá, agora eu imaginei, tipo, Ui, pensa, a gente tá de boa, assim, daí cai um asteroide. asteroide, Mas daí a Terra vira, assim, Mas é mais ou menos isso. Na verdade, a Terra ela não suportaria, ó, pense um asteroide do tamanho de uma montanha. Ia ser um choque muito Mãezinha grande. da Terra. A gente sabe o que isso me lembra? A gente sempre fala de filme aqui, mas eu acho que nada melhor pra ilustrar as coisas que a gente fala do que filmes, né? Sim. Aquele filme Melancolia, que a gente já falou num Sim. podcast, que todo mundo acha que ele vai colidir com a Terra, e aí ele vai chegando perto, e aí ele se afasta. Aí todo mundo fica tipo, não vai Cientista colidir lá, nada. tipo, Aí de nossa. repente ele volta do nada. A próxima seria a teoria dos vírus que vão se espalhar por aí, né? E matar todo mundo, né? A gente tem essa ideia de que esse extermínio da humanidade por esses vírus que se espalham oralmente e coisa assim, é tipo, tá lá nos filmes, né? Mas existe uma teoria realmente que aborda um fim como esse, tipo, um vírus, tipo, muito lascado que vai se espalhar por aí e tal e vai exterminar todo mundo. The Walking Dead? The Walking Dead. Alguns cientistas holandeses e americanos, eles acabaram criando uma mutação no vírus influenza
Então, essa mutação é a H5N1. Vocês lembram em 2010 que teve aquela influenza H1N1, que daí a gente não teve aula? Aham. E depois a gente tinha que repor no sábado. E era ano de Copa também, né? Era. Meu Deus, aquele ano foi um caos. Eu lembro que tinha reposição no sábado de manhã e sempre tinha pastel. E eu nunca tinha dinheiro pra comprar pastel. Não entendi nada. E aquilo gerou muito caos, né? Porque, tipo, ano de Copa. O ano de Copa, por si só, já é um ano Bagunçado. Sono, né? E ano de Copa é sempre ano de eleição também, né? É, A gente tem então. que lembrar disso. E, tipo, aquele ano foi muito louco. Eu só Realmente. lembrei Mas, dele gente, agora. Agora falando de vírus, eu lembrei de outro filme. Aqueles... Gente, será que não foi o Lula? Porque, ó, ele tava saindo do segundo mandato dele. Será que não foi ele que espalhou o H1N1? Gente, vai ver que é por isso que ele tá preso. E Eles estão enganando a sabe. gente. Por isso que não deixaram ele concorrer de novo. Sim. A gente tá muito brisada. Mas então, gente, deixa Qual eu que é terminar o de falar do filme? filme. Aquele Quarentena, que fala muito disso, de que os cientistas, eles tinham criado esse vírus, injetaram, acho que num rato, eu não lembro, eles injetaram em algum animal, e o animal entrou num prédio, e no Quarentena 2 é num avião. E aí, tipo, infectou uma pessoa e uma pessoa foi infectando a outra, assim. Sim, e tipo, E no final todo mundo morreu. é um ciclo, né? Eu assisti esse filme. Vou É assistir. muito Também bom. não. Me traumatizou, mas é muito bom. Os filmes da Jaqueline nunca assisti, É na verdade. Acho que só existe na cabeça dela, né? Gente, vocês estão vendo o bullying que eu sofro das minhas amigas. Ouvindo, na verdade. Então, esse vírus, então, ele seria, tipo, um vírus que, a princípio, seria bem perigoso já, mas com essa mutação ele se tornaria ainda mais perigoso. Então, em 2002, alguns cientistas, né, da Universidade de Nova York, eles também recriaram o vírus da poliomielite, da mesma forma como recriaram o vírus da gripe espanhola. Foi parar para ver em toda a história, né? O que chegava a dizimar muitas comunidades e tal, e que matava muita gente, eram justamente esses vírus, né? Por exemplo, a peste negra, Sim, que matou um monte de gente. sim, exatamente. E, tipo, Ser humano é trouxa. muitos desses vírus que, a princípio, eles recriam, eles tentam fazer isso no intuito de trazer uma solução, de trazer uma melhora para esses vírus, né? Então, eles modificando... Tratamento dos vírus, no caso. Pro tratamento. E, às vezes, dá errado, né? E, tipo, gera algo muito maior do que a doença que eles queriam curar. Não Então, é por isso que tem muita gente que tem medo de tomar vacina? sim, Não, e é certeza. por isso que isso tá aumentando cada vez mais, essa questão das pessoas não querer tomar vacina, por Sim. exemplo. Esse ano a gente viu, tipo, o caos que tava. Tipo, os pais não estão levando Sim. mais as crianças se A vacinar. revolta da vacina foi por conta disso, porque o governo entrava na gente- casa das pessoas vacinar Sim, todo mundo. e a gente tá, não teve algumas cidades que teve que ter acompanhamento militar Sim. para as pessoas, tipo, foi sob ameaça, Uhum. as pessoas não foram por vontade própria, então, querendo ou não, é tipo uma coisa do lado De trás, mas que trás. ainda... e que ainda acontece. O pessoal tem muito medo. Mas justamente por causa dessas cagadas, né, que já aconteceram. E, tipo, pense que as pessoas têm medo, mas elas têm medo com razão, porque é um tiro no próprio pé. imagina. Você não eu sabe. acho que a gente pode até associar isso com, por exemplo, os governos que têm bombas Sim. nucleares, entendeu? Você sabe que aquilo pode matar todo mundo. E Mas você mas tem. eu vou guardar aqui, ó. Não, a e que, gente usa como de a gente vê também tantas alterações, tipo, na composição da vacina que deixam a pessoa, mal e tal. Só que a gente não pode também pensar, não vou tomar mais nenhuma, porque, né, eu tô correndo um risco. Sim. Porque, querendo ou não, pessoal, tem que se vacinar, Se porque vacinem, por favor. você tá correndo um risco, mas você não está vacinado, você tá, tipo, exposto a muitos e muitos e Tá muitos vulnerável, outros né? problemas. Você tá totalmente sem defesa no teu organismo. Não tenham tanto medo de vacina, Vocês gente. não vão Isso Por pegar aqui a tem. peste Como o negra. próprio nome desse podcast diz, são teorias da conspiração. Exatamente. Nada garantido. Exatamente. Então tem que se cuidar, né, pessoal? Sem espalhar outros vírus por A aí. gente tinha que ter chamado a galera da editoria de saúde. Exatamente. Mas me explicar Convidei direitinho minha pra gente. amigona Samília, ela... Ai, não posso, eu tenho que gravar outras coisas. Então, A família é sempre assim. Ou ela, eu não Avacalhada, posso, eu né? tenho que dormir. pipipipopopô. E a outra que a gente tem é o nosso famoso e queridíssimo, ou nem tanto, aquecimento global. E, de acordo com os cientistas, o aquecimento global já está presente há bastante tempo e é a maior ameaça que o nosso planeta enfrenta. Então, a mudança climática, ela pode causar muitos danos, como, por exemplo, a gente vê o derretimento das geleiras, né?
Pois é. Inclusive Gente, passa, interfere muito. retrata isso naquela novela das 7, né? Dos Sim, congelados. aham. Então, que eles só foram descongelados por causa do aquecimento global, olha só. Exatamente. Não, gente, pensando assim no derretimento, por exemplo, das geleiras, quantos e quantos estados, tipo, de litoral, assim, cidades que estão sendo engolidas pelo mar. Esses dias eu tava dando uma olhada, galera do céu, é muita Exatamente. cidade, Pois muita o aquecimento cidade. global, ele pode causar elevação do nível do mar Interfere, também, E né? tem pessoas que falam assim, não, porque não existe. Da onde que Isso existe uma é coisa uma dessa? teoria louca que vocês estão falando. É no uma Gente, teoria que você tá podcast. vivendo, gente, o pelo amor de aquecimento Deus. global. Então, né, tem, além de todas essas teorias, a gente tem as conhecidas mães de Nas. Mãe Sabe? Mãe Jaqueline. Mãe Jaqueline. Jogos Eu búzios. trago a pessoa amada em 3 dias. Viu? Gente. Como? Mano, Qual é o segredo? pode depositar na minha conta. Tá bom. Então, gente, a gente sabe, ano passado, né, setembro, lembro disso até hoje, acho que eu comentei no outro Como se podcast. fosse um... Foi um momento muito difícil da minha vida, que algumas pessoas começaram a falar que a Terra iria acabar, tanto cientistas quanto videntes e numerologistas. É numerologistas? Cara. Acho que é numerologistas. A gente assistiu isso, a gente viveu a isso, depois assistiu Melancolia. Exatamente. Foi E um daí dia a gente muito ficou muito lunático. Nossa. E sabe que eu lembrei? Em 2012, com o fim do calendário Maia. É Maia ou Azteca? Maia, né? Maia. Acho que é Fim do Maia. calendário Maia, que falaram que ia acabar o mundo e tal. Eu lembro que no final do ano, era dia 20 de dezembro. Eu não fiz nada o dia inteiro. Falei assim, ó. Se já que vai acabar o mundo, eu não vou nem limpar essa droga dessa casa. Nossa, eu lembro que em 2012... Nossa, eu lembro muito bem. Eu fui dormir e, tipo, eu fiquei... Mano, esse é o meu último dia na Terra, então eu vou dormir. Mas, gente, sabe uma coisa que eu Vou morrer percebi? dormindo. Melhor coisa que tem. Você dorme fazendo uma coisa que você gosta. Aham. Mas, gente, sabe o que eu percebi? Dorme Que o ser humano- Você Não, morre fazendo uma verdade. coisa que você gosta. O ser humano tá tão desesperado pra que o mundo acabe de uma vez, porque ele não aguenta mais Ele os fica outros criando- humanos, que todo mês tem um fim do mundo que não É. acontece. E Exatamente. você tá acabando com a nossa ilusão de esperar por um. É. Porque- E daí pense... E daí pense se a gente desacredita em um, daí do nada acaba. Exatamente. A gente não Mas vai é nem verdade. viver o momento. Gente, se um dia um fim do mundo se concretizar, eu vou ficar muito feliz só pelo fato de, cara, alguém acertou finalmente. Será que alguém Não vai vai ter tempo acertar? pra você pensar nisso. Vai Porque sim. você Mas vai será tá que morta. alguém vai acertar? Eu acho Será que que sim. não vai ser tipo um fim do mundo que Pode- ninguém vai imaginar? Tipo, Pode de ter- repente, assim, ó, tipo, agora cai um negócio Pode que ter morre todo certeza, mundo. porque as pessoas já inventaram O todos Juan os tá olhando a fins do mundo gente possíveis, e a gente tá todas as muito possíveis. brisada. Eu lembro que eu fiquei muito lunatiquinha em 2012. E foi... pessoal, eu veio. tinha medo de morrer em 2012, hoje em dia eu não tenho mais. O hino fala isso. Credo, Jaqueline. Medo, gente, não vontade. Entendi, desculpa. Entendi Ó, agora. mas a gente fica brincando aqui com as pessoas que dão datas pra gente pro fim do mundo, mas a gente sabe que não é impossível, pessoal. Então, E, Todas cara, essas teorias são teorias, mas todas elas podem se concretizar. principalmente explosão solar, aquecimento da Terra, asteroides. Exatamente. Aquecimento da Terra não, aquecimento global, e tipo, asteroides. tem muita gente que faz umas previsões e acerta. É? Às vezes, tipo... Você Por já... exemplo, aquele site que lê horóscopo. Acerta todos. Oh, certeza. Não. Sabia que eu desacreditei em horóscopo desde o dia que a prof. Renatinha falou que eles ficavam Preencher a coluna. faziam o horóscopo e eles inventavam as coisas só pra preencher tipo, a coluna. Sua cor da sorte é rosa. Eles inventavam E isso. a cor da sorte da sua meia é verde, tipo, só pra ver as pessoas passando vergonha na rua. Exatamente. Gente, eu descobri minha profissão no futuro. Vai ser Exatamente. A gente essa. vai ser um jornalista. de Vai ser porcaria. especializada em fazer horóscopos. Mas então, né, gente? Mas é isso então, né? Cambada. Estamos por aqui, né? Já que a gente viajamos viajou demais. Seus caiporentos. E não esqueçam que não esqueçam que o mundo ainda pode acabar, que pode ser hoje, amanhã, Vai daqui que 10 E se o mundo anos. não acabar, o Mas- mundo vai acabar para você, não é mesmo? Mas, olha Algum aqui, dia. por mais que você saiba que o mundo vai acabar e que algum dia você vai morrer, você tem que cuidar do meio ambiente. Pare de jogar lixo no chão. Pare de poluir a desperdiçar água. Seu... Ai, vocês estão sintonia muito em aqui, ó. sintonia. Gente, demais. Gente, eu tô muito brisada. Mas então, acompanha a gente, né, pela nossa página no Facebook, Facebook.com/gorpacast e pela nossa página no YouTube. YouTube/gorpacast. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, meus benzinhos. Até a próxima.